Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí mais a um Tech Track, um oferecimento da Pars do Brasil. Deixa eu ver quem está chegando por aqui. O Antônio Lemos, seja muito bem-vindo, Antônio. Felipe Rafael. Eu acho que o Antônio havia feito uma pergunta para mim ontem sobre o Autodesk Factory. Antônio, se for você mesmo, se eu tiver com a memória boa, hoje eu vou tentar resolver aquela questão do Revit com o Factory, ok? Manda mensagem para mim depois aí no chat para a gente poder trocar mais informação. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Hoje vai ser um Tech Track mais do que especial, porque é um fechamento de um ciclo, né? Esse é o nosso 8º Tech Track e todos esses assuntos, né, que nós conversamos, desde a primeira até a de ontem, né, que nós falamos bastante sobre a interoperabilidade entre os programas Autodesk, a gente pode ver o quanto que vocês evoluíram e o quanto que vocês aprenderam aí. Na primeira, nós falamos, deixa eu até puxar aqui, né, porque foram 8 encontros. A primeira foi aquela comunicação, né, entre CAD, entre Fusion, entre o próprio Inventor, e a gente tirou aquele fantasma, né, do que a gente deve utilizar, qual é o melhor programa, né, a ser utilizado, principalmente aí hoje, quando nós temos uma disputa, né, vamos falar de, não do programa, mas de ego de projetista, né? A gente tem um preconceito instaurado sobre uma técnica e nada pode ser diferente daquilo que eu estou acostumado a fazer. Mas hoje em dia a tecnologia, o mercado, ele está evoluindo de uma certa forma que a gente não pode criar barreiras. Então, no primeiro, a gente falou bastante sobre essa comunicação. Seja bem-vindo aí, Carlos, Lucas, Felipe, o Antônio já está por aí, bom dia a todos. Então, no primeiro, nós falamos sobre essa facilidade, tá, de comunicação entre os 3 programas. Lá ficou bem claro qual utilizar, cada um tem a sua aplicação voltada para o mercado de manufatura e cada um tem ali a sua disponibilidade do 2D, 3D, assim por diante. Bom, e aí nós fomos para o segundo Tech Track, que foi o projeto básico, vamos chamar, né, de projetos inteligentes. Esse aqui, pessoal, se vocês perderam, eu vou ser bem franco que eu recomendo que vocês acessem depois o canal. Eu vou falar dos sites, tá? Hoje vai ser bem indicativo, bem ilustrativo nessa relação de sites, porque hoje vai ser muito mais dinâmico e muito mais coisas que resolvem a minha vida durante o dia a dia de projeto, tá? Acessar o canal do YouTube da Pars do Brasil, e lá eu falei sobre iProperties, iPart, o iAssembly, o iLogic, eu falei sobre rules, falei sobre regras, e em cima desses pontos, né, eu não sei se vocês estão conseguindo ver minha webcam, mas deixa eu ver se deixo somente a minha ligada aqui. Vocês estão conseguindo ver minha webcam aí, pessoal? Carlos, Lucas, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui. Deixa eu ver. Ah, beleza, legal. É que eu tô com 2 telas aqui, tem uma aqui, outra aqui, eu tô meio que conversando e a tela tá parada aqui no Fusion. A gente tem bastante coisa para falar hoje sobre processos. E legal, legal. Então vamos esperar o pessoal chegar. Alberto, Johnny, seja bem-vindo. Então, no terceiro e no quarto Tech Track foram uma pegada bem voltada para a engenharia, onde nós falamos sobre a estrutura de elementos finitos. Fizemos vários cálculos, principalmente a aplicação do Fusion, tá? Nós falamos sobre o cálculo hidroestático, para quem precisa fazer relações de peso, pressão em cima de, vamos supor, piscinas, tambores, a gente agora tem essa disciplina. E falamos também sobre a parte do design generativo, tá? Nessa relação aí de, vamos chamar, vamos dizer assim, né? Construção inteligente a partir do software, ele gera para mim várias soluções automatizadas. Óbvio que demora o tempo de processamento, dependendo do tipo de complexidade, mas é algo que te ajuda. E nos últimos
foram a parte de scanner 3D, esse eu não vou mentir para vocês, foi um show, tanto do equipamento quanto dos softwares, tá? Aqui na minha parte foi só a manipulação, mas nós conseguimos naquele dia um mouse ergonômico com mais de 1.500.000 pontos, e os programas aqui conseguiram responder perfeitamente, sem lag, sem nada, e tanto tá, a edição no Fusion ficou muito mais prático. E aí no penúltimo, se eu não me engano, no penúltimo nós falamos sobre a parte de marketing, a parte de renderização. O que seria isso? Nós chegamos a falar sobre como demonstrar um produto pós, né, projeto para o seu cliente, e a partir dali a gente começou a trabalhar com aquilo que a gente chama de design para vendas. E ontem nós focamos muito sobre a parte da interoperabilidade sobre o Revit. Antônio Lemos, sim, a Pars do Brasil vai oferecer todos esses vídeos nos sites oficiais, e aí que eu vou começar então o nosso Tech Track. Por quê? O tema de hoje ele vai ser assim, soluções do meu dia a dia, porque eu estou trabalhando muito focado em um programa e eu não tenho uma relação de soluções dentro da Autodesk ou dentro da nossa estrutura de softwares. Então vamos começar. Como esse é o nosso último Tech Track, tá? Pelo menos desse ciclo, tá? E eu espero que eu continue trazendo bastante conteúdo para vocês aqui no canal oficial Pars do Brasil. Então a gente vai começar com o pé direito, que é o seguinte. A primeira coisa que eu recomendo que vocês façam é acessar o site da Pars do Brasil, ok? Dentro do site da Pars do Brasil, vocês vão ter todos os contatos, todos os itens e canais de comunicação com os melhores técnicos, tá, da Pars. Eles vão poder orientar a sua empresa com qual o melhor software, qual é a melhor estrutura a ser utilizada dentro de toda essa gama de softwares que eles oferecem, ok? Bom, dentro dessa nossa relação também, eu vou pedir para que vocês acessem ao Instagram da Pars do Brasil. Por quê? Dentro aqui do Instagram da Pars do Brasil, vocês vão poder, eu vou colocar todos os links aqui, tá? Assim como o Antônio está pedindo o link das gravações, vocês vão ter aqui o Linktree, que na verdade é um direcionamento para todos os canais e sites da Pars, e aí você consegue encontrar facilmente os próximos webinários, infográficos, todas as referências, e aqui você vai encontrar esse link, tá, que é o Pars do Brasil no YouTube, e eu vou deixar para vocês aqui também no nosso chat. Então, Pars, deixa eu só colocar aqui, Pars do Brasil, YouTube. Pronto. E aí vocês vão conseguir acessar. Ok? Bom, então finalizando esse nosso primeiro ponto de apresentação, eu queria também apresentar algumas soluções, tá? Natan, seja bem-vindo. Para quem que eu não falei bom dia aí, peço desculpa. Então a todo mundo que está chegando aí na sala, seja muito bem-vindo, bom dia. Então, um outro site que eu queria referenciar e já começar esse nosso ponto, porque soluções do dia a dia que a Autodesk oferece para vocês e às vezes vocês não conhecem. Bom, primeiro, a Autodesk também tem um Instagram oficial que chama Autodesk Brasil. Nesse caso, é o Autodesk com os projetos nacionais, com várias referências de renderizações. Vocês vão conseguir saber novidades e eventos. Com certeza, vocês acessando, deixe uma mensagem. Pessoal, cheguei aqui devido a Pars do Brasil, ao Tech Track. Deixe uma mensagem lá que eu vou saber. Eu vou ajudar vocês também a compartilharem essas informações. Temos o canal oficial Autodesk Brasil também no YouTube, onde existem vários vídeos. Alguns são mais institucionais, né, que são aquelas partes de demonstrações e lançamentos. Ainda não temos aqui uma área dedicada a tutoriais. Para isso, eu recomendo o canal da Pars do Brasil, onde vocês vão encontrar vários tech tracks. E dentro dessa relação aqui, a gente tem alguns vídeos bem interessantes, tá? Bom, também temos o nosso fórum Autodesk da língua portuguesa. Deixa eu ir fechando um pouquinho aqui, porque hoje vai ser bastante interessante,
tá? Então, eu já passei por toda essa gama aqui de sites, tá? Autodesk do YouTube, beleza? E aí nós chegamos ao nosso Fórum Autodesk Brasil. Pessoal, às vezes nós estamos lá projetando e surge aquela necessidade de resolver um problema. Eu sei que muitos alunos acabam que recorrendo, né, aos meus vídeos, acabam recorrendo àquelas mensagens de WhatsApp, mas alguns problemas são muito mais complexos do que nós imaginamos, ou algumas vezes já tem uma solução pré-setada dentro do próprio software e basta seguir uma receita de bolo, tá? Então, dentro dessa estrutura, o que eu quero trazer para vocês aqui? Primeiro, o site do Fórum da Língua Portuguesa, ele oferece uma gama de separações, ou seja, de softwares que vai desde o AutoCAD, o Civil 3D, o Inventor e MFG, que é o Manufacturing, o Revit, Navisworks, 3D Max, Robot e assim por diante. Até temos aqui um item para instalações e licenças. Se você está tentando instalar o seu programa e não está conseguindo, nós colaboradores e todos os usuários da Autodesk vão poder te auxiliar. E hoje é legal falar um pouco sobre o fórum, porque eles estão ranqueando e estão presenteando, né, com tags, né, vamos chamar assim, medalhas, para todos os usuários que estão participando efetivamente dentro do fórum. Então, por exemplo, eu vou pegar um usuário aqui aleatório. Então, eu vou pegar aqui ó, o Matias. Eu sei que o Matias ele é um expert elite, ele é um colaborador também da comunidade Autodesk. Ele tem aqui os títulos, todos voltados para a Autodesk. E aqui nós temos a aba insígnias, que as insígnias, tá, para quem conheceu o Autodesk Hub, para quem conheceu o Autodesk Student, é bem parecido. Então, você vai conquistando essas insígnias e você vai ranqueando ainda mais no canal da Autodesk. Eu acho que isso é muito interessante, bem relevante para a gente poder compartilhar o conhecimento. Ok? Então, um abraço ao Matias Ivan aí, o nosso amigo, e é essa a dica de hoje sobre os sites Autodesk. E por último, o meu canal do YouTube, não poderia deixar de demonstrar para vocês, eu vou deixar o link para quem ainda não conhece, tá? Daniel Severino CAD no YouTube, eu vou deixar aqui no chat o link para vocês acessarem, e nós somos um dos maiores canais de tutoriais dedicados 100% à Autodesk. Se vocês olharem lá, temos vídeos e dicas, relações de materiais didáticos voltados 100% à Autodesk. Beleza? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu tenho que demonstrar para vocês é o seguinte. Nós temos dentro do nosso computador diversos softwares, tá? Diversos programas instalados e muitas vezes acontecem da gente começar a falar e encontrar, né, alguns bugs. Pessoal, isso é normal, tá? Toda vez que a gente tem um lançamento de um software, tem um lançamento de um novo aplicativo, pode sim gerar algum erro, pode sim gerar algum problema em relação, tá? Vamos chamar assim, né, de corromper o download ou algum comando não foi bem programado. Então, a Autodesk, durante a instalação, ela nos passa um software chamado de aplicativo da área de trabalho, que na verdade é um software externo a qualquer outro software que você tenha da Autodesk. Ele não é um software de projeto, mas ele é um gerenciador. Algumas pessoas e alguns clientes que acabam que relatando algum problema, falam, Daniel, eu verifiquei que o meu AutoCAD 2022 está dando tal problema. Aí a primeira pergunta que eu faço, e eu sempre indico, você já verificou no seu aplicativo da área de trabalho se tem algum update, se tem algum um service pack, né, para a gente poder instalar e rodar? Então, o que é esse item? Com o login oficial da Autodesk, ele vai rastrear todos os programas instalados no seu computador até o momento. No meu caso, eu tenho aqui o AutoCAD, eu tenho o Factory, eu tenho o Fusion, o Inventor, eu tenho aqui o Navisworks, o Revit, o Volt. Então, todos esses programas foram instalados na minha máquina. Bom, por exemplo, eu tenho aqui o AutoCAD 2023 e ele está falando que existe uma atualização para esta minha versão e saiu há mais ou menos um mês.
Quando eu habilito notas de versão, ele vai me levar para o site oficial e ele demonstra todos os erros ou problemas que foram solucionados dentro dessa estrutura de download, que é o nosso update 23.0.1, tá? Bom, isso é importante e é necessário a gente executar toda vez que abre os softwares, que abre os nossos aplicativos? Bom, a primeira coisa que eu sempre recomendo é, se você está encontrando alguma dificuldade em processamento, sempre analise dentro do software se está rodando, tá? Primeiro, o software está perfeito. Posteriormente, a gente pode encontrar problemas que são relacionados a hardware, tá? Que é basicamente a computador, mas essa é uma primeira saída. Bom, levando isso em consideração, então, dentro dele você também consegue verificar todas as atualizações e quais aplicativos vocês podem instalar. Então, nesse caso, tem bastante aplicativo que eu ainda não instalei dentro do meu pacote de softwares, mas aqui eu consigo fazer, então, essa minha análise de atualização. Não somente isso, mas fóruns, blogs e assim por diante, beleza? Então, essa é a primeira solução de resolver o meu dia a dia com os programas e softwares Autodesk. Segundo ponto, tá? Eu vou entrar agora numa parte mais lúdica e eu queria muito demonstrar as soluções e demonstrar algumas relações. Deixa eu só voltar para cá. Deixa eu só ver aqui a mensagem do Gui, que o Gui mandou para mim aqui. Perfeito. Acho que agora eu consegui passar para ele aqui. Legal. Pessoal, se vocês quiserem mandar dúvidas aqui no chat, vamos conversar. Hoje vai ser bem esse bate-papo, vai ser bem dinâmico, vai ser bem interessante sobre essa nossa relação aqui. Bom, uma coisa que eu acho bem interessante e eu acho legal falar para vocês é que a Autodesk ela oferece inúmeros softwares voltados para diversas áreas, tanto na parte mecânica, quanto na parte de construção civil, na parte de entretenimento. E eu, como pai, o Vicente, o meu príncipe, ele está lá com 1 ano e 4 meses, ele vai chegar num momento que vai falar assim, pai, eu queria fazer aquilo que você faz. Como que eu vou trabalhar com o modelo 3D? E eu não vou entregar para ele, se surgir essa curiosidade, um programa pesado, e talvez você que esteja assistindo aí também já tenha passado por isso, passar um programa como o AutoCAD, como o Inventor, como o Revit para a criança modelar. A Autodesk, ela tinha um software chamado 123D, que ele foi descontinuado e foi desmembrado para vários softwares da linha Autodesk. E hoje a Autodesk nos oferece um programa chamado Thinkercad. O que seria o Thinkercad? Nós temos duas plataformas. A primeira plataforma ela é dedicada aos instrutores, onde nós conseguimos abrir salas de aula. Estou falando para vocês, a minha garganta é de velho já. Peraí, pessoal. Peço desculpa aí, mas quando eu vou tossir, eu tento desligar o microfone, mas dá tempo aqui, não vou tossir no ouvido de ninguém. Então, nós temos duas plataformas, uma é dedicada exclusivamente aos professores, tá? Vamos chamar assim, onde eu consigo dar uma aula, e a outra plataforma é para os usuários mais educacionais, os estudantes. E como que seria essa plataforma? De uma maneira simples, de uma maneira bem dinâmica, nós temos aqui as orientações voltadas para o nosso plano de trabalho. Eu já vi pessoas construírem projetos bem complexos com esse tipo de programa. Não é porque é lúdico, tá? Que não é técnico, vamos chamar assim. Porém, eu tenho aqui a minha relação de sólidos básicos, sólidos mais complexos, e com alguns cliques essa pessoa vai estar entrando, né, com uma relação de sólido. Pessoal que está acompanhando aí, não saia porque a gente está evoluindo, tá? A gente vai chegar desde o Fusion Render no Cloud até o Autodesk Inventor Factory hoje, tá? Então, se você está cansado aí, calma que a gente só está passando por uma introdução e a gente vai entrar no Factory e também no Nest. Então, supostamente eu coloquei aqui um cilindro, consigo aumentar os seus valores, colocar aqui uma altura ou deixar ele mais baixo, e a relação também de volumetria, né, vamos chamar assim. Então aqui ele tem 32 milímetros de altura. Consigo colocar um outro objeto, tá? Consigo subir ele aqui 32 milímetros e consigo fazer com que ele se estenda até o próximo objeto facilmente.
Bom, eu não vou estender muito porque não é a minha praia fazer isso, mas só para vocês ganharem um pouco mais de interesse, eu consigo transformar isso em blocos de Minecraft, é uma brincadeira bem lúdica para os projetos aí que a gente acaba aqui trabalhando, e eu consigo transformar em projetos de Lego. Para quem é fã de executar montagens Lego, são recursos novos que com certeza o seu sobrinho, sobrinha, filho vão olhar para isso e falar, caramba, eu consigo então projetar um brinquedo com a volumetria e o programa acaba passando para mim todas as camadas, todos os pontos aonde eu consigo projetar perfeitamente o meu brinquedo utilizando as peças de Lego, tá? Eu acho isso aqui sensacional porque a gente acaba aqui aumentando, né, essa visão espacial e essa parte mais, vamos chamar, né, de ensino com a geometria. Bom, partindo desse pressuposto, vamos supor que o seu sobrinho não tenha somente 5, 6, 7 anos, tá? Vamos evoluir um pouco agora. Temos um software chamado Autodesk Character Generator. Galera, isso aqui é bem interessante porque ele é uma relação de construção de personagens que você pode depois exportar para vários sistemas, como o Motion Builder da Autodesk, que você consegue fazer movimentações de personagem, o Moodbox, o Maya, o 3ds Max, né, 3D Studio Max, e aqui dentro eu consigo, por exemplo, começar um novo projeto, e eu literalmente vou assemelhar com o The Sims, tá? E eu até fiz aqui um Zumbiloid como exemplo numa apresentação, e eu vou criar um novo, tá? Eu vou chamar aqui um novo projeto. E a primeira coisa que é lúdico isso, tá? Que eu preciso escolher qual é o formato, né? Qual é o tipo artístico, se ele vai ser um humanoide, se ele vai ser um pouco mais build, ou ele vai ser um monstro e assim por diante. Vou pegar um humanoide aqui, selecionar um personagem, e a partir daqui eu consigo customizar não somente o rosto, olho, face, é algo que é bem interessante, porque eu consigo ter uma noção e criar, né, uma skin com essas referências. Pô, Daniel, mas hoje em dia o mercado dessa parte de projetos de modelagem de pessoas tem saída no Brasil, pessoal? Hoje, o que se sente falta no mercado são pessoas que consigam esculpir e modelar esse tipo de projeto. Então, isso aqui é uma introdução. Por exemplo, eu consigo pegar as combinações de olhos, vamos pegar aqui, por exemplo, as referências de olhos, copiar com o segundo personagem, e a partir dessa combinação, eu consigo também aumentar e diminuir as proporções. Então aqui, com um simples arraste, ó, eu consigo fazer o ajuste desse meu personagem. E aí você vai customizando desde a face, desde a bochecha, queixo, aí eu vou depois, posteriormente, para os olhos, para o cabelo. Então, para quem conhece o jogo The Sims, é bem interessante e bem prático a gente trabalhar com esse tipo de aplicativo. Aqui existem alguns itens de skin, de mask, né? Por exemplo, eu estou colocando aqui uma máscara nele, não sei se assemelha à roupa do Elon Musk, dos lançamentos dele, mas está um pouco mais espacial, né? Algo bem, bem interessante. Então, para você que quer conhecer e quer entender um pouquinho sobre essa sua estrutura, a Autodesk ela tem essa nossa vantagem de trabalhar online. Eu vou voltar aqui, deixa eu passar o link para vocês, tá? Para quem ficar curioso, o link, deixa eu colocar aqui, link Autodesk Character. Pronto. Aí vocês conseguem acessar, mostrar para o pessoal. E para finalizar, pessoal, você fala assim, ah, mas eu estou criando isso aqui, o que eu faço com isso? Vai ficar online? Não. Eu consigo finalizar esse modelo e posteriormente, vou por aqui Astro, tá? Ele vai salvar esse meu projeto e posteriormente eu consigo fazer o download. Quando eu clico em Generate, ele vai perguntar qual é o tipo de arquivo e qual é o tipo de qualidade que eu estou trabalhando. Então não fica exclusivo e restrito somente ao site. Eu consigo vir aqui trabalhar com o Poly Resolution, né, que são as resoluções dos polígonos, tanto alto quanto baixo, o tipo de geometria quadrado,
um sistema triangular, ou vamos chamar de quadrados, né? Mas as malhas quadradas, não seria esse o nome correto, mas teoricamente seria essa a nossa ilusão, né, de um quadrado e triângulo. O tipo de arquivo FBX, um MB, um FBX do 3D Studio Max ou Unity. Unity são um dos melhores e maiores motores gráficos de renderizações nesse aspecto para games. Então, se você quer criar um personagem para game, utilizando esse recurso, você pode fazer depois o export desse arquivo sem problema algum. Uma vez que você cria aqui o generate, você acaba aqui exportando facilmente. Bom, óbvio que a gente tem essa parte mais lúdica, então são as duas dicas que eu passo para vocês que são engenheiros, arquitetos, projetistas e querem passar um pouco de informação da Autodesk para essa molecada que às vezes fica muito tempo lá com o celular na cara e não tem aquela concepção de modelo, e eu acho que isso é muito interessante. Então, novamente, vamos fechar aqui alguns links, tanto o Tinkercad que nós já passamos, e agora a gente vai começar a falar sobre projeto. Agora a coisa começa a pegar ali no nosso calo. Antônio, consegue sim. Uma vez que você exporta o seu modelo, você tem que verificar se o seu fatiador, no meu caso aqui eu utilizo o Cura, tá? Ele vai receber esse arquivo sem problema algum. E dentro desse arquivo eu tenho um STL, o 3MF, o PN, tenho vários tipos de arquivo que eu consigo importar, e uma vez que você faz a ligação desse sistema, consegue imprimir sem problema nenhum, porque ele gera uma malha. E quando o fatiador ele reconhece esse seu objeto como uma casca, o próprio software faz o preenchimento e assim por diante. E aí nós fazemos o fatiamento dentro do próprio sistema da impressão 3D, ok? Podemos falar um pouco sobre isso depois, tá? A gente fazer um personagem e fazer aqui a nossa referência de impressão. Mas vamos lá, pessoal. Vamos supor que eu estou trabalhando com um projeto e eu sei que todos os sistemas que eu estou fazendo são integrados e estão baseados no meu login, Daniel Severino, professor do YouTube. O que acontece? Eu estou viajando, estou sem meu notebook, estou sem nenhum recurso de projeto, eu não tenho nada, nenhum hardware potente, somente um celular e um tablet. Só que eu sei que eu vou ter que ir para campo, e lá tem pelo menos um 3G, e eu quero visualizar alguns projetos. Ah, Daniel, basta salvar no DWG TrueView. Mas, galera, e se eu não tiver o aplicativo? Eu estou no sistema aqui web, eu estou no sistema de site. A Autodesk ela tem um item chamado viewer.autodesk.com. E dentro dessa referência, tá? É um site, basicamente, quando você clica nesse link, eu vou até passar o link para vocês aqui, ó. Autodesk Viewer, ok? Vocês vão precisar de login, é o mesmo login que vocês fazem instalações. Previamente, eu faço o quê? O carregamento de um arquivo. Eu vou fazer o carregamento de um arquivo do AutoCAD, tá? Então, vamos lá. Vou carregar aqui para o nosso sistema de site. Espero que ele carregue aqui. Deixa eu só fechar a outra aba, porque ele vai dar sobreposição. Então, eu vou fechar esse aqui. E agora sim, vou carregar esse nosso camaradinha aqui dentro. Não existe mais nenhum outro arquivo, é somente esse arquivo CAD, ok? E aí ele vai começar a processar. Esse é um Plant House Carbon, que na verdade é um projeto bem interessante, que nós temos como base, vamos chamar, né, como é que era o nome? Era de projeto de Casa Verde. Eu acho bem interessante. Vocês vão ver esse projeto em 3D. Esperar ele processar aqui e a gente já continua. Está processando. Enquanto isso, eu vou processar mais um item aqui. Vou voltar para o Autodesk Viewer, esperar ele carregar aqui. E aí eu vou carregar mais um projeto, só que dessa vez eu vou carregar uma pasta completa. Eu vou pegar aqui junta articulada, vou carregar aqui no nosso sistema. Ele já consegue reconhecer todos os objetos, todos os elementos e todas as estruturas dessa montagem. Mas, espera, Daniel, isso aí é Inventor? Sim, isso é Inventor. Ele consegue reconhecer os arquivos de peças e montagens diretamente do Inventor. Novamente, eu vou voltar lá para o Viewer, vou esperar ele processar, vamos esperar ele carregar aqui, e aí eu vou trazer mais um tipo de arquivo, que é o nosso Autodesk Revit. Temos
o Fusion, temos né, Visualworks, temos diversos elementos, tá? Então, só para a gente matar esse item, tá? Deixa eu voltar aqui para a área de trabalho. Eu vou trazer o House, eu vou trazer esse House Carbon 2, e por último eu vou trazer o F3D. Eu acho que eu não havia salvo ele aqui, o F... Vamos ver se ele consegue reconhecer esse aqui por último, e a gente vai abrir os três aqui. Bom, vamos lá. Primeiro projeto que eu carreguei foi um arquivo do CAD. Notem que eu estou com o sistema web, eu não estou com nenhum aplicativo, tá? Consigo habilitar o desenho 2D do AutoCAD, consigo trabalhar com as medições e consigo fazer marcações de revisão. Felipe, consigo com a ferramenta do Autodesk Viewer compartilhar projetos de layout com os meus clientes terem isso em mão? Sim, consegue sim. E essa é uma ferramenta do Autodesk Viewer, porque uma vez que você tem esse layout simples 2D, eu consigo clicar em compartilhar e eu consigo visualizar esse link antes do envio. É como se ele pudesse já ter um preset. Eu consigo ainda colocar as opções, a pessoa pode fazer corte ativado, detalhamento, pesquisar e medição em cima disso. Copiou esse link, automaticamente ele vai poder enxergar. Porém, dura somente 30 dias o link, tá? Ó, eu acabei de fazer o download aqui da junta, que é uma junta articulada. Automaticamente eu consigo agora visualizar essa minha referência dentro do web. Então, pera lá, Daniel, você simplesmente carregou o arquivo no site do Autodesk Viewer? Sim, simplesmente fiz isso. E a pessoa consegue compartilhar o seu link, consegue compartilhar isso para qualquer pessoa, sem problema algum, tá? Bom, voltando ao Autodesk Viewer, trabalhando aqui para a gente poder finalizar esse nosso ponto, vou habilitar aqui o Carbon House, que realmente eu esqueci se é uma técnica de casas ecológicas, casas verdes, e aí temos aqui uma construção voltada simplesmente para essa nossa estrutura, tá? Então, partindo desse pressuposto, eu não tenho mais que ficar me preocupando com qual tipo de visualizador eu vou ter. Não, o Autodesk Viewer, carregar um novo arquivo, e aí ele fala quais os arquivos suportados. E aí nós temos uma surpresa. Temos aqui, já respondendo ao Alberto Johnny, tá? Alberto, eu não sei se todos esses itens aqui são nativos do Autodesk, mas alguns não. Por exemplo, o SKP, se eu não me engano, é SketchUp, se eu não me engano. Arquivos do Revit só funcionam a partir de 2015 ou posterior. FBX, EXP, PS Model, XT e XB, se eu não me engano, não são nativos da Autodesk, tá? Se eu não me engano é do NX, se não me falha a memória. CATPart é do próprio CATIA, eu sei que o CATPart é uma peça do CATIA. Do nosso SolidWorks SLD ASM e SLD PRT. Então, respondendo aí, o Alberto, sim, conseguimos carregar arquivos de outros softwares. E, galera, na boa, não tem que ficar existindo mais essa problemática do que é um, o que é outro, porque a gente está tudo integrado. A gente está todo mundo trabalhando sempre no melhor para o nosso cliente. Uma vez que eu tenho isso em mente, a gente fala, poxa, a Autodesk ela já está revolucionando e já permitindo fazer isso no sistema web dela. Então, sim, dá para a gente trabalhar facilmente com esses recursos. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e vão utilizar esse recurso para não ficar muito chato e maçante. Vamos para o próximo ponto, tá? Que vai ser o nosso Autodesk Rendering. Bom, novamente, tudo isso está voltado para a nossa conta oficial Autodesk, tanto que você faz o download e que você faz lá suas atualizações no aplicativo da área de trabalho. Bom, eu vou fechar esse nosso camaradinha, beleza? Vamos agora ao Autodesk Rendering. Bom, o que é isso aqui? O Autodesk Rendering, ele é basicamente uma conta do A360, que nós temos como referência dos itens da nuvem da Autodesk, que já há anos vêm sendo trabalhados com as nossas estruturas de compartilhamento. Bom, eu abri aqui e zerei o meu Autodesk Rendering, não tem nenhum projeto, mas eu estou com dois projetos abertos aqui na tela, dentro do Fusion e um dentro do Revit. Galera, o maior problema hoje dentro das nossas soluções e dentro das nossas aplicações
sempre são voltadas para o nosso objeto de hardware, tá? Que são as aplicações físicas. Meu computador não tem placa de vídeo, meu computador não tem um bom processamento. Então a Autodesk, ela disponibiliza um recurso, tá? Eu até falei sobre o render, se eu não me engano, há 2 Tech Tracks atrás, se eu não me falha a memória, sobre o processo de render. Mas o que eu não foquei foi o processo de nuvem. E o que que acontece? Nós temos aqui duas estruturas, tá? Uma que é chamada Cloud Renderer, que é renderizar na nuvem, ou local render. O local render é máquina, é seu computador barra processador. No cloud, eu simplesmente consigo configurar os fatores de qualidade. Então, por exemplo, eu quero uma imagem customizada, o aspecto também customizado, exposição nativa, eu quero na qualidade final, e ele vai demorar mais ou menos uns 20 minutos, mas a minha máquina não fica parada. Quando eu faço essa configuração e faço esse meu processamento de dados, clico no render, ele está salvando o meu documento e automaticamente começa a processar no meu computador, no meu sistema aqui do Fusion. Ele está processando essa imagem aqui no meu software, mas na verdade ele não está processando no meu computador. Se eu voltar aqui para o Autodesk Render e apertar o F5, ele vai atualizar e ele vai me passar que existe um projeto em andamento. Notem que eu não fiz nada além de apertar o F5. Ele já traz para mim aqui, ó, exibir projeto, e uma vez que ele vai renderizando e vai processando, ó, ele já vai demonstrando essa foto. Galera, hoje em dia, em menos de 2 minutos, eu consigo ter uma prévia desse meu projeto facilmente dentro do meu sistema de renderização na nuvem. Mas isso acontece somente para o Fusion? Não. Ele acontece para diversos programas onde o Autodesk permite essa utilização. E um dos que vem ganhando mais força aí nos últimos anos também é o nosso Autodesk Revit. Por quê? Dentro do Revit, deixa eu só atualizar aqui a área de trabalho dele, que ele está processando ainda o render. Deixa eu ver se ele... Pronto, acho que ele vai... Ele não... agora sim, pronto, agora sim. E o que que acontece? Eu tenho aqui um projeto de uma casa, é bem parecido com aquele House Carbon, tá? Que é uma casa ecológica. E dentro dessa estrutura, eu vou habilitar o nosso sistema aqui de vista, tá? E eu vou encontrar dois tipos de render. O renderizar, que é o RR padrão do Revit, onde ele vai renderizar usando o meu hardware, tá? Já falei sobre isso. E o render no cloud. Só que olha só que interessante. Quando eu faço o render no cloud, basicamente ele já vai pegar o preset do que eu fiz na vista ativa. Então, por exemplo, ele fala que eu tenho 3 etapas. Eu vou selecionar a tela, ele vai me mandar um e-mail de notificação e depois eu posso visualizar isso pela web. Quando eu clico em continuar, isso é só um lembrete, ele está falando que vai renderizar a vista 3D4, que é exatamente essa câmera do meu sistema de render. Eu vou trabalhar com a imagem estática, não vou trabalhar com panorama e nem com walkthrough, que é o sistema de percurso. Vou trabalhar com o sistema standard, ou final, eu quero trabalhar com uma renderização final, tamanho médio ou um tamanho grande, de 2,25 megapixels, e exposição nativo ou avançado. Bom, quando eu faço essa pré-configuração, automaticamente ele deixa o meu programa, tá? Ele está coletando os dados dessa renderização, ele deixa o meu programa trabalhando em segundo plano, ele seja, está renderizando em segundo plano, e quando eu volto lá para o meu sistema, eu consigo continuar projetando aqui, ó, nível 1, nível 2, nível 3, ele não bloqueia o meu projeto. Diferente da renderização no computador, ele bloqueia, tá? No computador ele bloqueia. E aí eu vou novamente aqui no nosso site do Autodesk Rendering, e aí ele vai habilitar para mim a minha estrutura de projetos, né? Vamos chamar assim, dos projetos. E o House Carbon, do arquiteto Alex Dornier, ele já está sendo processado. E olha só que interessante, ele apresenta o processo sendo feito em tempo real. Então, nesse primeiro momento, ó, ele está com uma resolução ainda pixelada, porque ele está processando a minha imagem de renderização. Obviamente que ele tem aqui
um tempo, mas o que está acontecendo? Ele mandou esse arquivo para o servidor Autodesk, a Autodesk está processando e está voltando agora com essa imagem de alta resolução. O que demoraria, por exemplo, de 20 a 40 minutos na minha máquina, em alta resolução, aqui eu consigo fazer em minutos, ok? E aí você consegue, assim como o próprio, deixa eu ver, foi o Felipe que havia comentado, você consegue compartilhar, porque essa imagem ela pode ser gerada em links, e assim como o nosso viewer, eu tenho aqui no Rendering o sistema de compartilhamento. Vou deixar ele processando aqui, mas é basicamente isso, tá? Então, notem que nós já passamos aqui por quase 6 aplicativos Autodesk, e nenhum deles eu utilizei o sistema de instalação, quase todos foram web. E aí vamos para o nosso último web, tá? Que é o nosso último item aqui de atualização web. Bom, assim como nós temos os programas de instalação básico, eu falo, por exemplo, instalação original de fábrica, a Autodesk ela apresenta e nos permite a aplicação de recursos extras. Mas como assim, Daniel? Vamos supor, eu quero fazer um sistema de chapa, mas eu acho que o sistema de chapa do Inventor ainda é um pouco simplório para o que eu projeto. Então, existe algum aplicativo? Bom, hoje existe o site chamado Autodesk App Store, algumas pessoas não conhecem, e dentro desse meu sistema do App Store, é como se fosse como o Google Apps. Primeiro você filtra o que você deseja, você faz a instalação, alguns são gratuitos, alguns não. Obviamente que vai depender do desenvolvedor. Nesses 20 minutos ainda que nos restam, eu vou tentar falar sobre, eu vou falar sobre o Autodesk Nesting e o Autodesk Factory, que são voltados exclusivamente para setores industriais de plantas e depois para o recorte de chapas. Mas vamos supor que eu não tenha essa necessidade tão direcionável, tá? Eu vou colocar aqui agora uma pesquisa simples. Eu vou colocar aqui, ó, de todos os aplicativos, eu vou trabalhar somente com o Inventor e mandar ele buscar. Nessa busca, eu consigo verificar a categoria que eu quero, se é CAI, CAM ou gerenciamento de dados, utilitários gerais. Qual é a versão que eu quero, do 23 ao 19, vou deixar todas as versões. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Sheet, que é folha. Então, Sheet List, Sheet Settings, Sheet Metal. Alguns são gratuitos, alguns são de teste, alguns são pagos. Consigo fazer isso também no filtro? Consigo, eu consigo trazer aqui ó, a melhor classificação, a maioria de downloads por preço. Então eu consigo fazer esse filtro que vai desde o gratuito até o sistema mais caro, né? Então aqui, ó, KWiki Tools, gratuito, Quick Views, vistas rápidas, aqui creio eu que seja isto, né? Gridline Trial, CAD Tempo, também é um sistema de teste, Auto Draw, I don't know, eu não sei o que isso faz, mas uma vez que você clica nesse seu link, ele te traz uma estrutura, tá, relacionada à instalação, você faz o download, adiciona isso ao seu aplicativo e ele roda 100% na sua aplicação, beleza? Então aqui ele consegue trabalhar com diversos softwares, Inventor, CAD, Revit, creio eu que esse aplicativo consegue mostrar quanto tempo foi elaborado ou está sendo executado o projeto e vale a pena a gente poder demonstrar isso para vocês, ok? Bom, então essa é a nossa última dica online. Só para a gente poder matar aqui, ó, nosso render foi finalizado. Eu consigo compartilhar isso na minha galeria pública, tá? Gerar um link. Vamos por um novo projeto aqui, vou por House Carbon, ok. E vou salvar aqui, ó, compartilhar. Pronto. Posso clicar em conferir o meu projeto e eu posso criar os links aqui para qualquer pessoa acessar. Clique em compartilhar novamente, posso editar o projeto e aí fica livre para vocês mandarem para os seus clientes. Eu espero que vocês estejam gostando. Pessoal, deixa as mensagens aí, vocês estão gostando dessas dicas, vocês já conheciam? E aí a gente vai partir agora para os 2 pontos finais, que é o Autodesk Nesting e o Autodesk Factory, ok? Então, Antônio Lemos, Carlos Antônio, Emerson Gomes, Fábio Silva, Felipe, Lucas, muito bom, valeu, Natan, brigadão, Lucas, beleza. Bom, pessoal,
Vamos então para os 2 últimos pontos, tá? Vamos fazer com que essa 1 hora seja aí proveitosa. E notem que agora eu vou partir para exatamente os softwares. Eu vou fechar aqui o Revit, tá? Não quero salvar as modificações, porque eu estou tentando aliviar aqui a máquina agora. Eu vou fechar aqui um pouco o Fusion também, tá? Não quero deixar ele com um processamento mais pesado. E aí vamos para a nossa reta final. Galera, dentro do Inventor, nós temos aqui a parte de chapas, tá? A parte do sheet metal. E uma vez que eu executo um projeto de chapa, independente dele ser complexo ou não, muitas vezes o problema não é nem executar a chapa, não é nem executar o modelo, não é nem executar o nosso formato do produto. Porque, particularmente, o Inventor ele tem recursos muito fáceis e práticos na hora que eu executo as dobras, executo as chapas de abas, né, vamos chamar assim, e aí, quando eu faço o famoso blank, né, que é criar a peça planificada, ele gera para mim um recurso onde eu vou ter aqui a minha estrutura já de recorte. Mas o problema não é nem esse. O problema é quantas peças eu consigo cortar em uma chapa de 1 metro por meio metro. Então, a Autodesk, eu vou salvar isso aqui como teste, tá? Vamos por aqui como chapa 01. Ela disponibiliza como um recurso extra o chamado Autodesk Nesting, o Autodesk Inventor Nest. E uma vez que você instala, ele vem com vamos chamar template, basicamente, nas estruturas de língua. Então, por exemplo, eu tenho métrico, francês, inglês, mas eu vou abrir aqui um metric, tá? Bom, ele perde os templates originais do Inventor? Não. Se eu clicar aqui no English, tá? Aqui no sistema americano, tem os nossos processos padrões, e aqui embaixo eu tenho, ó, o Standard Nesting, que agora eu tenho um arquivo chamado inest, que é Inventor Nest, e aí você escolhe qual é o seu sistema. Eu vou trabalhar com o métrico, tá? Novamente aqui, ó, Standard inest, tá? Padrão em milímetros. Vou criar um novo projeto. Ah, Daniel, mas eu nunca vi isso dessa referência. Antônio, onde eu consigo fazer cursos dos produtos Autodesk? Bom, a Autodesk ela oferece vários centros de treinamentos oficiais dentro aqui do Brasil, e você pode procurar como um ATC, né, que é um centro autorizado de certificação Autodesk. Eu não vou falar nomes, tá, de escolas, porque acaba aqui fazendo propaganda e acabo desmerecendo um, merecendo outro, acaba aqui fazendo um pouquinho mais desse marketing. Mas se você precisar, entre em contato com a equipe da Pars, eles podem orientar você, tá, com a sua localização, com a sua necessidade. Nós aqui da MSCAD oferecemos também suporte e consultoria para esse tipo de necessidade. E aí vocês podem também entrar em contato com quem vocês acharem interessantes, ok? Então, procurem a Pars para quem que vocês queiram procurar cursos online, e aí fica mais fácil de vocês acharem, ok? Bom, notem que a interface do Autodesk Inventor mudou. Eu estou com minha referência do Nesting. E como que ele funciona? Quando eu habilito aqui a opção de Searches, ou seja, localizar o meu projeto, eu vou ter que carregar o meu item de chapa. E nesse caso, eu vou carregar exatamente aquela chapa que eu acabei de projetar. Ele me dá uma mensagem que ele não está com o material mapeado. Nesse caso, eu não falei se é aço, se é alumínio, mas tudo bem. Ele vai colocar para mim conforme o material aplicado nos pacotes e vai colocar com a espessura genérica de 0,5. Beleza. Nesse caso, eu vou dar o OK e eu consigo enxergar esse meu produto nessa minha tela inicial. É um blank sem se preocupar com o elemento de dobra, é só a planificação. Partindo desse pressuposto, partindo desse nosso objeto, eu consigo criar um novo estudo, tá? Eu consigo aqui, ó, Nest Properties, verificar quantas peças eu quero. Eu quero fazer um corte dessa minha estrutura com basicamente 12 peças numa chapa, tá? Onde vai trabalhar com 1 metro por 2, eu posso diminuir. Tenho a prioridade 100%, porque eu posso pôr mais de uma peça e priorizar o recorte. Então, vamos supor que eu queira uma segunda peça, eu não consigo tempo para projetar as duas, mas vamos que eu faça uma peça, só que a prioridade dela é baixa. Então, o próprio programa acaba aqui separando. Primeiro, eu vou fazer
essa prioridade 100%. Se sobrar espaço na chapa, eu faço a outra, beleza? Espelhamento e orientação com o meu elemento de graus. Não vou fazer o espelhamento, tá? Nesse caso, não interfere o recorte com o espelho, porque seria um mesmo blank. Beleza? Dentro dessas minhas referências, eu consigo fazer o meu item de opções, aonde eu consigo criar todas os meus dimensionamentos de chapa, o Sheet Geometry e assim por diante. Bom, uma vez que está tudo pré-setado e configurado, como eu já havia feito anteriormente, eu vou criar um novo estudo. Então, Create Nest Study. Quando eu faço isso, ele fala, bom, você vai criar um estudo onde eu vou chamar com um Stack Size 1, Automatic Manager Nestings, ele vai gerenciar o cálculo também, quais são as chapas que eu estou trabalhando, quais são os pacotes dimensionais dessa chapa, tá? 1 metro por meio metro, quais são as partes parametrizáveis de posição, de dimensão de corte, mas isso aqui, uma vez que você tem as suas configurações de máquina, clico no OK, ele vai processar, demora alguns segundos, e aí ele me passa que ele não conseguiu cortar em uma chapa. Notem que pela dimensão dessa chapa, ó, ele teve que utilizar 2 recursos. Então, nesse nosso elemento, ele conseguiu uma eficiência de 57% da chapa, e nesse caso, ele precisa ser melhorado com as nossas estruturas. Ele consegue a quantidade de peças como 12, e totalizando os 2 projetos, ele conseguiu uma eficiência de 43%. E aí você consegue mudar as proporções também de recorte. E uma vez que você faz isso, você consegue exportar isso para o seu sistema a laser. Então, aquilo que você fica copiando e colando no AutoCAD, tentando rotacionar, tentando achar a melhor posição, hoje o Autodesk Nesting faz automaticamente. Pré-setando e pré-configurando, você consegue esse recurso muito mais rápido. Bom, e para finalizar, nós vamos para o Autodesk Factory, que na verdade é o nosso sistema Fabril. Então eu vou fechar esse nesting, não vou salvar esse nosso camarada, não vou salvar essa nossa chapa, e aí vamos para um novo projeto. E aí nós temos um elemento, um novo template chamado Factory, que é o nosso elemento Fabril. Peraí, Daniel, tudo isso está no Inventor? Sim, tudo isso está no Inventor. Quando eu habilito o Factory Layout, a primeira coisa que eu tenho que entender ele é um programa específico para contabilizar produção, tempo de produção, layout, segurança e também a rentabilidade da sua linha, né? Vamos chamar assim. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender eu acho que foi ontem, se eu não me engano, que o Antônio havia perguntado se eu consigo carregar no Factory sistemas do Revit. Sim, uma vez que eu importo ou eu carrego um objeto no Factory, eu consigo trazer para dentro dele diversos sistemas de layout ou sistemas de CAD. Tá? Ah, Daniel, eu não tenho nenhum sistema CAD de importação. O que eu posso fazer? Dentro do nosso browser, Asset Browser, eu consigo trabalhar com sistemas do próprio software, consigo trabalhar com a criação de máquinas ou eu consigo trabalhar com sistemas de nuvem ou busca. Bom, eu vou trabalhar com o nosso recurso do próprio software. Então aqui eu tenho várias pastas onde eu tenho desde máquinas voltadas para a área automotiva, para sistemas de movimentação, objetos ou pessoas que acabam sendo ali de movimentação humana, e aqui eu tenho várias áreas, sistemas de segurança e assim por diante. Bom, eu vou colocar um robô, na verdade eu vou colocar aqui um Motoman, tá? Eu vou colocar esse ES de 165D, ele não está na minha máquina e uma vez que eu clico nele, ele vai começar a fazer o download. Ele fala que é necessário o download, aguardamos esse download ser concluído, vamos esperar aqui, ó. Não é nada demorado. Agora, esse robô já está na minha máquina. Com um duplo clique, eu vou trazer ele nessa posição central de trabalho. Bom, galera, é algo bem ilustrativo, mas eu não estou criando uma lógica computacional na sua empresa ou com a sua linha de produção. Estou fazendo algo bem ilustrativo, você vai ter que fazer aí pontual para suas referências. Bom, eu vou voltar lá de novo, tá? Eu tenho robôs aqui da KUKA, vários projetos de robôs da KUKA, e eu vou pegar um outro robô aqui, um KR
63, tá? Eu vou colocar do lado aqui. E aí nós chegamos naquele conceito que uma máquina com movimentação, ela tem um raio de giro, tem um raio de abertura, e eu tenho que fazer a proteção dessa célula com grades, com sistemas de proteção. E aí, voltando no nosso sistema principal, eu consigo encontrar o sistema aqui de safety, industrial, grades industriais e esse backside. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui essa grade e ele consegue fazer conectividades com os objetos que já estão instalados. Então, por exemplo, se eu trazer uma nova grade aqui, ó, ele consegue montar para mim esse layout e movimentando e trazendo essa nossa estrutura em torno da minha referência. Tá? Uma vez que eu faço essa conectividade, eu posso também movimentar aqui manualmente, tirar ele aqui, ó, e movimentar ele manualmente, e eu vou criando essa célula conforme a minha necessidade. Outra coisa interessante que eu consigo trabalhar com isso é criar todo o meu rendimento e todo o meu sistema de fluxo de trabalho. Eu consigo clicar, por exemplo, nesse robô, nesse nosso sistema, e trabalhar com todos os dados necessários desse meu tag. Obviamente que você vai ter que ter o tempo de produção, o tempo de trabalho e assim por diante. Consigo posteriormente levar esse sistema para o Navisworks, consigo exportar isso para o Navisworks, e aí dentro do seu sistema também você vai criando ali as suas referências de posição. Óbvio, a gente tem pouco tempo, mas eu acho que nesses tech tracks a gente consegue trazer um pouco de referência para os softwares, e eu acho que desses dois que eu falei agora, tanto o Nest como o Factory, vai abrir um pouco a cabeça para vocês do que é necessário. Chega de ficar desenhando layout. Boa, boa, Antônio. Eu até instalei o sistema de tolerância no Inventor, acabei até que aplicando, né, já instalei ele na minha máquina, só que eu não utilizei. Faz o seguinte, Antônio, a gente vai encerrar daqui a pouquinho, mas entre em contato lá com a Pars, manda mensagem lá no site, manda mensagem lá para o Guilherme, solicitando esses assuntos, tá? Que acaba que sendo interessantes. Então, dentro dos nossos recursos, deixa eu ver se eu tenho aqui o Tolerance, aqui, ó, Autodesk Inventor Tolerance, a análise já está aqui, ó, já está rodando, eu havia instalado GIT para nossa estrutura, tá? Bom, partindo desse pressuposto, até está aqui, ó, não fiz nenhum estudo ainda, mas ele está instalado aqui, é só questão da gente poder praticar. Beleza? Pessoal, eu acho que é isso aí. A gente chegou ao fim de mais um Tech Track, tá? A gente está passando aí por mais uma etapa, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui, aparecer para vocês aqui. Mais um ciclo, né? E, poxa, eu fico muito feliz de poder ter passado esses 8 dias com vocês. Hoje foi um pouquinho mais amplo, né, nas ramificações da Autodesk, que foram desde as aplicações de softwares web. Creio que alguns ali são mais lúdicos, mas abrem a possibilidade de introduzir as pessoas a esse mundo de projeto. Depois falamos muito sobre os recursos de compartilhamento, tanto do render como a visualização. Eu creio que vale muito a pena vocês compartilharem essas ideias. E aí, posteriormente, a gente vai trabalhando com as referências mais dinâmicas dos softwares Inventor, que é desde o Nest, o Factory, agora com o Antônio falou, com o sistema de tolerância. Pessoal, é isso aí. Eu vou pedir encarecidamente que vocês acessem lá as redes sociais da Pars do Brasil. Deixem lá os seus comentários. Pessoal, assisti o Tech Track do Daniel Severino, achei sensacional. Deixem lá sugestões para que eu volte aqui no canal oficial da Pars e eu traga novos conteúdos, assim como o Antônio falou, sobre tolerância e sistemas de geometria. Beleza? Pessoal, eu vou me despedir de vocês. Vou falar assim, até logo. Muito obrigado, como sempre. Fui!